Olá, pessoal. Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. Vamos falar agora sobre a Primeira Guerra Mundial, os envolvimentos, os países, os conflitos que antecederam e que levaram ao processo desse grande conflito, desse impactante conflito. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Muito bem, tensões europeias aí no século XX. Tá? E a Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. Mas só observando que muita coisa já vinha acontecendo antes para levar a esse conflito de enormes proporções. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. No início do século XX, havia uma enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências europeias. A Alemanha que teve unificação tardia, né? Mas que já vinha desenvolvendo fortemente a sua indústria e que tinha por objetivo suplantar o desenvolvimento inglês. Né? A Inglaterra e a França. Então, eu diria que essas três nações são as três nações que vão ser as que vão encabeçar ali um processo de disputas, de rivalidades, que conduzirão à Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui está a bandeira da Alemanha, a bandeira da Inglaterra e a bandeira francesa, a bandeira da França. Bom, essa tensão ela resultava fundamentalmente de disputas comerciais, né? A famosa corrida imperialistas, disputas imperialistas, e também territoriais, ok? Então, antecedendo a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter como elementos importantes as disputas imperialistas e também as disputas territoriais, tanto dentro da Europa, quanto também nas regiões de atuação imperialista na África, na Ásia. Não é? Essas disputas, pessoal, vão fazendo com que o nacionalismo desses países, dessas potências, se torne um nacionalismo cada vez mais exacerbado, gerando aí os nacionalismos extremados que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Os governos buscavam mercados consumidores para os seus produtos, né? E disputavam colônias na região da África e da Ásia. Então, não há como negar que a Primeira Guerra Mundial ela ocorre no contexto em que nós temos a Segunda Revolução Industrial, estão atentos a isso? Olha, contexto da Segunda Revolução Industrial e também no contexto das disputas imperialistas. Bom, como eu disse, quando você está disputando algo com alguém, qual é a sua tendência? Valorizar o que é seu e desvalorizar aquilo que é do outro. Então, isso acabou gerando fatalmente um processo de intensas disputas e de nacionalismos extremados, de valorização das suas origens, até mesmo como elemento justificador da postura adotada. Não é? Olha aí, os movimentos nacionalistas buscavam o quê? Agrupar sob um mesmo Estado povos de culturas semelhantes, de idiomas semelhantes, né? O que levava a um desejo de expansão territorial. Tá bem? Então, nessas disputas, lógico, o ganho de terreno, o ganho de áreas era um elemento fundamental. Quais os principais nacionalismos, movimentos nacionalistas extremados que nós tivemos no período? Nós tivemos aqui o pan-eslavismo, envolvendo a Rússia e povos de origem eslava, e o pan-germanismo, envolvendo a Alemanha e povos de origem germânica. Muito bem. Vamos ver aqui, olha, o pan-germanismo, movimento político do século XIX, que defendia a união dos povos germânicos sob a liderança da Alemanha unificada, a Alemanha que tinha se unificado em 1871. O seu principal objetivo era estabelecer o Segundo Reich, o Segundo Império Germânico. E o que seria o Primeiro Reich, não é, pessoal? Os alemães do século XIX, início do século XX, consideram que o Primeiro Reich
é aquele que vem desde a Idade Média com os franco-germânicos de Carlos Magno, de Otto I, não é? E que o que restara desse primeiro Reich era o Sacro Império Romano Germânico, depois Confederação Germânica. E, a partir da unificação alemã, em 1871, eles consideram que houve a superação do primeiro Reich e que a Alemanha unificada constituiria um segundo Reich, um segundo Império Germânico. Portanto, o caráter claramente expansionista, não é? Alicerçado também naquela teoria do espaço vital de Hatzel, né? Do espaço vital germânico. Por outro lado, nós temos o pan-eslavismo, aí já um movimento político, sociocultural, também iniciado lá no século XIX, que buscava a união de todos os povos eslavos sob a liderança do Império Russo, né, do Império Czarista, apoiado por uma região ali da Península Balcânica, da Sérvia. A Sérvia, que foi durante séculos dominada pelo Império Turco Otomano, mas que ali, depois da Guerra da Crimeia, com a intervenção russa, a Sérvia conseguiu a sua independência em relação à Turquia. E a Sérvia tinha um projeto, tinha um ideal de construir a grande Sérvia, que envolveria a anexação de áreas ali da Península Balcânica, da Eslovênia, do Kosovo, de Montenegro, de Voivodina, né? E esse sonho da grande Sérvia é apoiado pela Rússia, porque a Rússia tinha a intenção de dominar desde o Mar Báltico até o Mar Mediterrâneo, passando ali pelo Estreito de Bósforo, pelo Estreito de Dardanelos, dominando toda aquela área ali. Perfeito? Muito bem. Nós vamos ter também um revanchismo francês. Surgiu após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, essa guerra que foi decisiva para a unificação da Alemanha. Não é? Então, nessa guerra, os franceses foram derrotados e, em 1871, foram submetidos ao humilhante Tratado de Frankfurt, onde eles tiveram que ceder o Palácio de Versalhes para a coroação do Kaiser, do imperador alemão, né, o imperador Guilherme, e tiveram que entregar também as regiões da Alsácia e Lorena. Então, esse humilhante Tratado de Frankfurt, que os franceses tiveram que se submeter após a derrota na Guerra Franco-Prussiana, gerou um sentimento de vingança, de revanche por parte dos franceses. Tranquilo? Muito bem. Bom, nesse quadro de disputas, houve a necessidade de compor, de organizar alianças. Então, começa aí uma política de alianças. Já em 1873, a Alemanha recém-unificada e sob a liderança de Otto von Bismarck, que foi o grande articulador da unificação alemã, vai tentar uma aliança envolvendo a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Porém, meus amigos, havia divergências imensas que impediram que essa tentativa de aliança se consolidasse. Havia divergências entre a Rússia e a Áustria, e eu poderia até dizer mesmo aqui uma divergência clara entre o pan-eslavismo, aquele nacionalismo extremado russo, em oposição ao pan-germanismo, aquele nacionalismo extremado que envolvia a Alemanha e a Áustria, né? Além disso, havia disputas entre a Rússia e a Áustria pela influência sobre a região da Península Balcânica. Então, isso tudo acaba também comprometendo efetivamente uma aliança, né? Então, em 1878, 5 anos depois de ter sido proposta, essa aliança terminou, ela não conseguiu se efetivar. Bom, mas a Alemanha não desistiu, né? A Alemanha vai compor depois a chamada Tríplice Aliança. Tríplice Aliança a partir de 1882, envolvendo a Alemanha, envolvendo o Império Austro-Húngaro, que é o seu mais próximo aliado, até pela própria origem germânica, e envolvendo também a Itália.
né? A Itália que estava em atrito com a França, disputando a região da Tunísia, no norte da África, e a Itália que também contava assim, com uma promessa da Áustria de ceder regiões no nordeste da Itália que ainda estavam sob domínio austríaco. Então, aí há essa composição da Tríplice Aliança. Perfeito? Muito bem, vamos avançando aqui. Um outro aspecto importante é essa questão da ferrovia Berlim-Bagdá. A partir de 1890, a Alemanha começou a articular também com o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, que teve o seu auge entre o século XV até o século XVIII, mas a partir do século XVIII começa um gradual declínio do Império Turco Otomano, principalmente em função de disputas com os árabes, que estavam sob domínio turco, e aí, aproveitando-se dessas disputas entre os turcos e os árabes, a Inglaterra e a França, cada uma com seus interesses, vão penetrando atrevidamente nas regiões de domínio turco, ali no Líbano, na Síria, no Egito, né? Haja vista a própria construção do Canal de Suez em 1864. Então, tudo isso já ia demonstrando a penetração ali de Inglaterra e França no território turco, porque estava sem condições de realizar uma reação à altura. Portanto, isso vai gerar uma rivalidade profunda entre o Império Turco, Inglaterra e França, e favorece uma aproximação dos interesses da Alemanha com o Império Turco. Bom, a ideia era a construção de uma estrada de ferro que ligaria desde Berlim até Berlim, na Alemanha, não é? Até Bagdá, no Iraque. Até Bagdá, no Iraque. Os alemães tentam estabelecer uma conexão lá com o Golfo Pérsico. Então, um ambicioso projeto estratégico, né? Geoestratégico. O Império Otomano desejava manter o controle sobre a Arábia, a Península Arábica ali, e expandir a influência através do Mar Vermelho no Egito, que era controlado nesse momento pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Não é? Os alemães eles ganhariam, então, com essa estrada de ferro, um acesso mais direto sobre os campos de petróleo no Iraque, que já começavam a ser detectados, né, nessa época para serem explorados. E uma linha para o porto de Basra, que viabilizaria um melhor acesso à parte oriental do Império Colonial Alemão, né, das áreas de domínio colonial na Alemanha, destacadamente ali na região da África. A ferrovia tornou-se uma fonte de conflitos internacionais, marcando a tentativa dos alemães de destruir o Império Britânico durante os anos imediatamente anteriores à Primeira Guerra Mundial. Então você vai vendo o tabuleiro, o quadro que vai sendo composto aqui, que levará à Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Em 1894, a França e a Rússia estabeleceram um pacto militar. Em 1904, 10 anos mais tarde, quem diria, em duas nações que eram rivais históricas, a França e a Inglaterra, rivais desde a Guerra dos 100 Anos, elas vão se aliar, porque é um inimigo comum a ser combatido, que é a expansão do Segundo Reich. Então, nós vamos ter aqui a chamada Entente Cordiale. A Entente Cordiale. Perfeito? Essa Entente Cordiale representou um bloco militar que se opôs ao avanço dos impérios ali da Alemanha, da Áustria, né? O avanço dessas regiões. Muito bem. É um acordo de cooperação, né? No caso de uma guerra, enfim. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Entente vai ter adesão de outros países, principalmente da Rússia. Então, com a adesão da Rússia, aquilo que era Entente Cordiale vai se tornar a Tríplice Entente. Olha aqui, ó. Em 1907, a Tríplice Entente, envolvendo então Inglaterra, França e Rússia, não é? vão estabelecer aqui
a Tríplice Entente. O objetivo era tentar fazer um cerco ali às potências centrais da Europa. Olha aí, ó. Visava barrar a Alemanha, o pangermanismo e as expansões alemãs e austro-húngaras pela Europa. Então, aqui a gente viu de forma clara já duas grandes alianças que são formadas e que vão entrar em confronto. Primeiramente, a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e, a princípio, a Itália, e, posteriormente, a Tríplice Entente, com Inglaterra, França e Rússia. Aqui um mapinha para que você possa observar direitinho. Está aqui o Império Russo. Tá? Império Russo. E aqui a tentativa de fazer um cerco e as intenções sobre a Sérvia. Aliança aqui também com a Grã-Bretanha, com a França, olha, fazendo uma espécie de um cerco contra os impérios centrais, contra as potências centrais, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que são os países da Tríplice Aliança. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai eclodir justamente no momento em que essas alianças vão entrar em choque. Vamos ver o motivo, né, para que essas alianças entrem em choque. Aqui está o Império Turco, que também vai entrar posteriormente na Primeira Guerra Mundial. Ok. 1904, nós temos também a questão marroquina, que eram as disputas pelo norte da África, envolvendo França e Alemanha. As disputas imperialistas sobre o norte da África resultaram na Convenção de Madrid, em 1880, e definiu uma política de porta aberta para o Marrocos. Como assim? Regulando os direitos de exploração da região para franceses, alemães e ingleses, e britânicos. Entretanto, as ambições francesas e alemãs sobre esse território acabaram gerando uma acirrada disputa. Então, a disputa fundamentalmente entre França e Alemanha pela região do Marrocos, tornando mais intensa a rivalidade entre os dois países, iniciada principalmente ali depois, né, com a Guerra Franco-Prussiana, guerra que a França perdeu, que a França foi derrotada. É muito comum aparecer em provas essa chargezinha, mostrando aí o Marrocos como uma lebre sendo disputada, né, pelas potências imperialistas. Está aqui a região do Marrocos, tá? A área que vai ser aí disputada pelo pessoal. Beleza, vamos lá, vamos avançar. Uma outra disputa era a chamada questão balcânica, que era a disputa pela região da Bósnia-Herzegovina ou Bósnia-Herzegovina. Então, a partir de 1878, quando a Sérvia conseguiu sua independência em relação ao Império Turco-Otomano, graças ao auxílio de quem? Da Rússia, desenvolveu-se o ideal de formação da Grande Sérvia. O termo Grande Sérvia diz respeito ao objetivo de unir todos os sérvios em um Estado, não é, na sua forma mais radical, a inclusão a esse Estado de áreas onde os sérvios se consideravam detentores de direitos ali sobre aquelas áreas. Não é? Os sérvios seriam dominantes política e etnicamente nessa região. Bom, o que seria efetivamente a questão balcânica? Um dos principais focos de atrito entre as potências era a Península Balcânica. Chocavam-se o nacionalismo da Sérvia, apoiado pela Rússia, então, no caso, aquela ideia do pan-eslavismo, e o expansionismo da Áustria, aliada da Alemanha, no caso, o pan-germanismo. Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia-Herzegovina, ou Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar aquela área. Não é? Os movimentos nacionalistas sérvios passaram a reagir violentamente contra a anexação feita pela Áustria. Então, aquilo se torna uma área, uma zona de tensão. Então, aqui está a Península Balcânica, aqui está a Sérvia, aqui está a Bósnia-Herzegovina ou Bósnia-Herzegovina, aqui está a Áustria. Então, Áustria e Sérvia disputavam aqui essa região. Tá? Muito bem. Para realizar uma guerra, a Alemanha já estava se preparando, ela já tinha um projeto para uma guerra.
criada esse projeto pelo general Alfred von Schlieffen, comandante do exército alemão. O plano oferecia uma alternativa para que os alemães vencessem uma guerra na Europa. E aí vocês vão me permitir, deixa eu ver se eu avanço aqui um pouquinho. Eu voltei. Acho que aqui fica melhor. Vou voltar mais um pouquinho para achar um mapa aqui. Olha aqui, se vocês observarem a Alemanha, vocês estão vendo aqui o Império Alemão, há um sério problema, porque de um lado ele tem a França, de outro lado ele tem a Rússia, mais ao norte ele tem a Grã-Bretanha. Então, a Alemanha ela tem, no mínimo, uma guerra em duas frentes. Então, como é que o general Schlieffen buscou sanar, resolver esse problema? Qual a ideia que ele teve? Né? Os alemães deveriam investir em um pesado ataque, primeiramente contra a França, utilizando praticamente 90% de suas tropas. Enquanto isso, o restante da tropa alemã realizaria a proteção das fronteiras ali com a Rússia. Beleza. Assim, o plano Schlieffen realizaria uma ágil tomada do norte da França e, depois de dominada aquela região do norte da França, a Alemanha se voltaria para a parte oriental, né? E organizaria suas tropas para enfrentar possíveis ofensivas da Inglaterra e da Rússia. Isso para evitar que ficasse uma guerra em duas frentes. Ele optou por atacar primeiramente a França, centrar fogo na França, para, depois de dominada essa área, enfrentar a Inglaterra ao norte e a Rússia no leste. Essa era a ideia do plano Schlieffen, numa guerra que deveria ser rápida, ser ágil, que era a lógica do exército alemão, né, da estratégia alemã. Aqui o plano Schlieffen, ó, então aqui está aqui o Império Alemão, então centrar fogo aqui na região da França para depois todas as tropas poderem ir em direção ao leste e enfrentar a Rússia. Bom, ainda não tem guerra, tudo isso são planos, são tensões que estão se articulando. Isso vai gerar um clima de rivalidade e de tensão constante que nós vamos chamar de paz armada, o período da paz armada. Olha aí, um clima de rivalidade que ocorria na Europa aí no início do século XX. Os países, diante do risco de uma guerra, cada um desses países vai procurar se armar, se fortalecer, organizar estratégias para um futuro e efetivo conflito, além das políticas de aliança. Então, esse quadro de tensão que as nações europeias estão se armando e compondo alianças é o período que nós chamamos de paz armada, é o período que vai tornando a Europa um verdadeiro barril de pólvora. Por paz armada, entende-se o período anterior ao início da Grande Guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Convencionou-se usar esse nome devido ao fato de que as grandes potências, sabendo que um conflito inevitável, iminente iria ocorrer, eles vão acelerar os seus processos bélicos e as suas políticas de aliança. Nesse período, vários países tornaram obrigatório o serviço militar. Perfeito? É importante ressaltar que a época da paz armada foi uma época de grande desenvolvimento tecnológico, o que contribuiu bastante para o desenvolvimento militar dessas nações. Não é? Nós temos duas revoluções industriais, estamos em plena segunda revolução industrial, e isso não vai ser apenas no campo da produção de bens de consumo e tal, mas também no campo bélico, na organização portuária, na estruturação de estradas de ferro, que vão gerar toda uma nova lógica para a guerra. Não é? Bom, aqui está, né, a Alemanha, os Estados Unidos, ali a Inglaterra, né, as grandes potências, e aqui uma ideia aqui dos primeiros canhões na Primeira Guerra Mundial, máscaras contra as armas químicas, né, o gás mostarda, por exemplo, do qual nós falaremos daqui a pouquinho. Bom, mas nesse quadro, então, em que a Europa está um verdadeiro barril de pólvora, qual será o estopim para a Primeira Guerra Mundial? O estopim será o atentado de Sarajevo, em 1914. Ali, em 1914, a Áustria promoveu uma comemoração em Sarajevo, né, que é a capital da Bósnia, Sarajevo. O arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand, príncipe
herdeiro do trono austríaco, desfilou nas ruas da cidade com o carro aberto. E aí ocorre um atentado contra a sua vida. Aqueles sérvios insatisfeitos com a anexação que a Áustria fez da Bósnia desde 1908, eles vão cometer um atentado contra o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. Né? Esse grupo, o Grupo Mão Negra. Esse atentado leva à morte de Francisco Ferdinando e de sua esposa. Eles foram mortos. A Áustria culpou a Sérvia e declarou guerra à Sérvia. A Rússia declarou guerra à Áustria, porque a Rússia era aliada da Sérvia. A Áustria, então, busca o apoio da Alemanha, que é a sua aliada. E a Alemanha declara guerra à França, que era aliada da Rússia. Devido à invasão alemã à Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Muito complicado, um declarando guerra para o outro? Entendo o seguinte: o atentado de Sarajevo, o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, por uma organização nacionalista secreta sérvia, Mão Negra, coloca em ação a política de alianças. E tudo começou quando a Áustria, então, revidando ao assassinato do Francisco Ferdinando, declara a guerra à Sérvia, e aí os vários aliados, uns vão declarando guerra aos outros. Isso marca o início da Primeira Guerra Mundial. Aqui está uma gravura, né? O Gravilo Príncipe assassinando o arquiduque da Áustria, sua esposa. Isso depois de uma série de fracassos nesse mesmo dia, em que várias tentativas não foram bem-sucedidas. Mesmo assim, o arquiduque da Áustria insistiu em continuar o desfile pelas ruas, e aí o Gravilo Príncipe, usando uma arma, uma arma de fogo, vai matar o arquiduque e sua esposa. Após a invasão da Sérvia pelo exército austríaco, ocorreram uma série de acontecimentos que consolidaram o início da guerra. Quais? Então, 28 de julho, que é o marco inicial da Primeira Guerra Mundial. A Áustria declarou guerra à Sérvia. 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, posteriormente, à França. 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos da Alemanha e da Áustria invadiram a Bélgica, que até então era neutra. Em reação, a Inglaterra, em 5 de agosto, no dia seguinte, declarou guerra à Alemanha. E aí, deu para acompanhar tranquilamente? É uma sequência de eventos que vão marcando aí o início da Primeira Guerra Mundial. A guerra durou cerca de 4 anos, de 14 a 18, envolvendo 2 blocos rivais. De um lado, a Tríplice Aliança, a princípio com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Depois, com a saída da Itália, eu tenho também a Turquia e a Bulgária. Então, ela não é tríplice, ela já vai ganhar mais membros. E, de outro lado, a Tríplice Entente, com a França, com a Inglaterra e com a Rússia. E depois vão juntando tropas da Bélgica, da Sérvia, da Grécia, a Itália, que estava na Tríplice Aliança, percebendo que não seria atendida em suas reivindicações pelo Império Austro-Húngaro, sai da Tríplice Aliança e passa para a Tríplice Entente, isso em maio de 1915. Vamos lembrar que a guerra começou em julho de 1914. E o Japão também, por interesses geoestratégicos, aliou-se à Tríplice Entente. Os Estados Unidos, em 1917, entram tardiamente na guerra, e até o Brasil, também em 1917, o Brasil declara guerra à Tríplice Aliança. O Brasil, à época, governado pelo presidente Venceslau Braz. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente no conflito, declarando guerra à Alemanha e cooperando com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Porém, o navio enviado com homens, o navio brasileiro enviado com homens para a Primeira Guerra Mundial, esses soldados foram contaminados, ficaram doentes
e não puderam desembarcar para os campos de batalha. Então, a participação brasileira vai se basear muito mais no apoio logístico, no envio de médicos e enfermeiros, né? Isso na Primeira Guerra Mundial. Okay? Bom, fases da guerra. Os 4 longos anos da Primeira Guerra Mundial podem ser divididos em 3 fases. A guerra de movimento, baseada no plano Schlieffen, mas que foi frustrada pela ação da França ao estabelecer fronteiras. Então, a França deteve aquele plano, o plano Schlieffen, o plano alemão, de uma guerra rápida, de uma guerra de movimento. E aí nós vamos ter a Guerra de Trincheira, de 1915 a 1916. A guerra vai travar. Isso vai fazer com que a guerra se torne mais cara e dure mais tempo do que o previsto. Porque o previsto seria uma guerra de alguns meses apenas. Mas com o entrincheiramento das tropas, a guerra foi se tornando mais longa e mais cara. Isso exigiu maior desenvolvimento técnico, uso de avião, submarino, tanques de guerra, canhões de longo alcance, armas químicas, não é? E aí, em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, nós temos uma nova guerra de movimento, de 1917 a 1918. Não é? Então, principais fases. A primeira fase, houve uma rápida ofensiva alemã, baseando-se ali no plano Schlieffen, contra a França, que organizou um contra-ataque, detendo o avanço alemão sobre Paris. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu uma vitória significativa. Então, a França conseguiu travar a guerra com o entrincheiramento das suas tropas. Okay? Na segunda fase, a intensa movimentação das tropas na fase anterior, na primeira fase, foi substituída por uma guerra de trincheiras, em que cada lado procurava garantir as suas posições e deter o avanço do inimigo. Foi uma fase extremamente dura e desgastante para as tropas em conflito. Aqui as trincheiras, o entrincheiramento das tropas. As trincheiras são esses buracos, essas valas. Você pega a terra dessas valas, coloca em sacos aqui na frente, faz uma barricada com arame farpado, enfim, para tentar evitar o avanço do inimigo. Isso vai exigir novas tecnologias. Olha aí, avião. Aqui até o jumentinho que carregava a carga está com uma máscara contra gás, né? Porque vão usar armas químicas também. Os canhões de maior alcance, armas com essa fita de munição, né? Incineradores. Aqui o incinerador, você queimava o mato, obrigava os soldados que estavam escondidos no meio do mato a sair e aí você atirava neles. Então, a guerra vai ganhar uma outra aparência, né? Uma outra composição aí com esse entrincheiramento das tropas. A terceira fase é marcada pela entrada de outros países na guerra. A Marinha Alemã, usando seus submarinos, afundou navios de países como Estados Unidos e Brasil, alegando que eles transportavam munições, mantimentos para o inimigo. E transportavam mesmo. Né? Durante esta fase, destacaram-se 2 acontecimentos. A entrada dos Estados Unidos no conflito, em 6 de abril de 1917, e a saída da Rússia, em 3 de março de 1918, porque a Primeira Guerra Mundial intensificou a situação econômica, social, política na Rússia, o que favoreceu um processo de revolução socialista na Rússia. A guerra provocou diversas mudanças na vida da população europeia. A economia dos países foi prejudicada devido à produção para a guerra, né? A miséria, as doenças se espalharam pela Europa. Devido à grande quantidade de homens nos combates, olha uma outra mudança considerável. Uma parcela grande de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, né? Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos também. E aí é lógico, né? Mais mulheres no mercado de trabalho, é natural que essas mulheres passem a exigir direitos. Por isso que nós vamos ver, após a Primeira Guerra Mundial,
principalmente a partir de 1918, 19, início da década de 20, intensos movimentos das chamadas sufragistas, mulheres que lutavam pelo direito ao voto. Bom, o apoio financeiro dos Estados Unidos foi decisivo para a vitória da Tríplice Entente. Os Estados Unidos eles entraram na guerra porque o presidente Woodrow Wilson ele foi pressionado pelos empresários norte-americanos. Os empresários estadunidenses vinham vendendo a prazo para a Inglaterra, para a França, e parecia que a Alemanha venceria a guerra, então eles teriam prejuízos. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra era fundamental para que os empresários norte-americanos pudessem receber por aquelas vendas, por aquele apoio dado. Então, os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, vota uma lei que o presidente Woodrow Wilson propôs, que era para suspender o isolacionismo político, porque os Estados Unidos, desde o século XIX, com a doutrina Monroe, os Estados Unidos haviam adotado uma política de não intervir nas questões de conflitos da Europa. Então, o Congresso norte-americano teve que votar para suspender esse isolacionismo e as tropas norte-americanas, então, desembarcam na Europa, ali a partir da França, e esse apoio, tanto militar quanto econômico, dos Estados Unidos foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz em condições bastante desvantajosas, teve que se render. Nos locais onde os combates foram travados, cenas de destruição eram comuns, além dos diversos sacrifícios humanos. Alguns historiadores estimam que a guerra deixou cerca de 10 milhões, entre 10 e 30 milhões, 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Então, uma guerra que teve realmente grande impacto. E aí, nós vamos ter, pessoal, os tratados que vão marcar o final da Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, aí vem os tratados. O primeiro deles, o famosão, 1919, Tratado de Versalhes. Então, olha aí, após a rendição da Alemanha, foi formulado pelas 27 nações vencedoras da guerra o Tratado de Versalhes, que impunha duras condições aos alemães, tais como reduzir o poderio militar de seu exército, então a Alemanha só vai poder ter 100 mil homens no seu exército, pagar indenização aos países vencedores, entregar parte das suas áreas de domínio, entre outras coisas. Né? Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados entre os países envolvidos no conflito. Mas o tratado imposto à Alemanha foi muito rigoroso e vai gerar aí um revanchismo germânico na região. Alguns países ganharam territórios, outros perderam. Foram formados novos países, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, né? Mas nós vamos ter mudanças também no mapa da Europa. O Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, ele não se agradou daquilo que estava sendo definido pelo Tratado de Versalhes, porque ele havia proposto algumas metas pela paz mundial e pela paz na Europa. São os 14 pontos de Wilson. Desses 14 pontos de Wilson, vão se destacar aqueles pelo qual deve-se criar uma Liga das Nações para discutir questões diplomaticamente, ao invés de se partir para uma guerra, né, proposta da Liga das Nações, e também a proposta, nesses 14 pontos do presidente Wilson, de que a Primeira Guerra Mundial deveria terminar sem vencedores e sem vencidos, para evitar futuras rivalidades. Só que o Tratado de Versalhes não respeitou isso. Né? O Tratado de Versalhes foi profundamente marcado pelo revanchismo francês. Então, os Estados Unidos se retiraram, né, dessas negociações e retomaram o seu isolacionismo político. Então, está aqui, olha, 28 de abril, em 28 de abril de 1919,
os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, né? Proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Integradas por países de todos os continentes, seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, procurando preservar a paz mundial. Essa era a ideia. Porém, olha aí, no entanto, vários países como Estados Unidos, Alemanha, União Soviética, já vai ter aqui a composição, não participaram da Liga das Nações. Isso enfraqueceu, né? Fez com que essa organização não tivesse a força pretendida. Tanto é que a Liga das Nações não conseguiu evitar depois a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter também aqui, marcando, o processo de ascensão dos Estados Unidos, né? Porque eu costumo brincar dizendo é muito bom fazer churrasco na casa dos outros, a bagunça fica por lá. É bom lembrar que a Primeira Guerra Mundial não foi travada no território dos Estados Unidos. Então, enquanto a guerra ocorria na Europa, isso permitiu que os Estados Unidos também concentrassem esforços no desenvolvimento da sua indústria. Então, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como uma potência desenvolvida, né? E suprindo, né, mercados consumidores na Ásia, na América Latina, até mesmo na própria Europa. Nós sabemos, é bem verdade, que os Estados Unidos foi longe demais nesse processo, o que acabou gerando uma crise de superprodução e de consumo que vai se refletir depois na crise de 29. Né? Mas, antes disso, esse sucesso aí na Primeira Guerra Mundial favoreceu o famoso American Way of Life, o modo de vida americano, né? Uma grande prosperidade, mas que depois acaba sofrendo o impacto da quebra da Bolsa de Nova York, da crise de 29. Bom, acordo com os aliados dos alemães. Então, nós tivemos o Tratado de Neuilly, assinado com a Bulgária, pelo qual perdia várias partes do seu território para os países vizinhos ali da Bulgária. O Tratado de Saint-Germain, imposto ao Império Austro-Húngaro, então, vai desmembrar o Império Austro-Húngaro e, com esse desmembramento do Império Austro-Húngaro, vão surgir países como Hungria, Tchecoslováquia, ali naquela região, Iugoslávia, Polônia. Né? Tratado de Trianon, assinado com a Hungria, demarcando os limites desse país devido à perda de partes do seu território para os novos vizinhos. Então, vai haver uma recomposição ali. Desses, eu digo que talvez o mais destacado, o Tratado de Saint-Germain, porque vai permitir a criação aí de países como a Hungria e a Tchecoslováquia. Né? Tchecoslováquia que não existe mais, nos anos 90 houve a separação e hoje nós temos lá a República Tcheca e a República Eslovaca. Perfeito? Bom, aqui você pode vislumbrar o mapinha da Europa antes da guerra e depois da guerra. Então, antes da guerra você tem o Império Alemão, você tem o Império Austro-Húngaro, né? Você tem uma composição bem diferente dessa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, surgimento da Polônia, surgimento da Tchecoslováquia, ó, Hungria. Perfeito? É isso. Vamos lá? Vamos avançar, então? Tratado de Sèvres. Muitas vezes não é muito falado, mas é um tratado importante, porque esse tratado vai desmembrar o Império Turco-Otomano. Bom lembrar que o Império Turco-Otomano foi aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Sèvres desmembrou o Império Turco-Otomano. Em suas cláusulas, consagrava a perda pela Turquia, que se aliou à Alemanha na Primeira Guerra, não apenas da Palestina, mas também da Síria, do Líbano, da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, atual Iraque, mas também praticamente de todos os territórios turcos na Europa, com exceção de Constantinopla, né, que é a atual cidade de Istambul, continua lá na Turquia, né, e da região da Esmirna, ambas entregues à Grécia. Além disso, o tratado estipulava que os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, assim como o Mar de Mármara, que está ali entre a Península Balcânica e a Península da Anatólia, onde está a Turquia, seriam transformados em zonas neutras desmilitarizadas e sua travessia seria permitida para o comércio internacional. Né? Bom, aqui está. O Império Turco envolvia grande parte dessa região, né? Vai ficar restrito a uma pequena área.
Isso vai gerar reação dos turcos. Né? Vai gerar reação dos turcos. Está, ó, que era o antigo Império Otomano, vai ficar restrito a uma pequena região. Isso vai gerar reação dos turcos. E aí, nessa reação, a Liga das Nações se vê obrigada, em 1923, a criar um tratado que reparasse o Tratado de Sèvres, o Tratado de Lausanne, na cidade de Lausanne, na Suíça. Né? E esse tratado vai envolver Reino Unido, França, Itália, Japão, Grécia, Romênia, os sérvios, os croatas, eslovenos e a Turquia. O acordo levou ao reconhecimento internacional da República Turca. Né? Então, o Império dará lugar agora a uma república. República Turca, que é a composição da Turquia atual. Olha aí, ó, aí a dimensão de todo esse território, incluindo a área de Istambul. Perfeito? É isso aí. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, aí essa composição, né? Olha aí, ó. Aqui você está vendo, após o Tratado de Lausanne, o tamanho da região, o tamanho desse domínio. Okay? Bom, consequências da Primeira Guerra Mundial. O aparecimento de novas nações, quais? Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Estônia, né, que é as regiões bálticas, Letônia, Lituânia, Estônia. Esses países não existiam antes da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial e os acordos, você vai ter a composição desses novos países. Desmembramento do Império Austro-Húngaro pelo Tratado de Saint-Germain. A Inglaterra passa a dividir a hegemonia econômica e política externa, né, com os Estados Unidos, que se torna grande potência agora também. Desvalorização da moeda alemã, desvalorização do franco e desvalorização também do próprio dólar. Depois nós vamos ter como efeito a crise de 29, o protecionismo que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas por meio da exportação de produtos, intensifica o revanchismo alemão, e essa guerra ela gerou, nós vimos, 10 milhões de mortos, 30 milhões de feridos, grande destruição na Europa, e já gerando ali, pela própria maneira como os acordos foram feitos, gerando já tensões que não tardariam a culminar com uma Segunda Guerra Mundial. Muito bem, pessoal. Em linhas gerais, é isso aí que nós tínhamos para falar da Primeira Guerra Mundial. Espero que você tenha compreendido. A gente fez uma sequência, tanto dos antecedentes, como do desenvolvimento, e depois com os acordos e uma reestruturação, inclusive, das fronteiras da Europa. Perfeito? É isso aí. Bons estudos, façam seus exercícios e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau.